Já não se fazem mais RHs, o setor de recursos humanos, como antigamente. E que bom, né? Muita coisa mudou. No Rumo Certo de hoje, vamos falar sobre os desafios desta área das empresas, talvez uma das mais importantes nas empresas. E aí eu convido uma especialista no assunto para a gente discutir, Ellen Leandra Agnoletto, diretora da Action RH. Tudo bem, Ellen? Tudo bem. Tudo bem, que bom tê-la aqui conosco. Obrigado pela sua gentileza de aceitar o nosso convite e de trocar ideia, compartilhar conhecimento aqui com a gente. Antes da gente entrar propriamente no assunto, queria conhecer um pouquinho da sua trajetória e do trabalho que você desenvolve na Action RH. Obrigada a vocês pelo convite. É sempre um prazer para a gente falar da área de gestão de pessoas, né? Que movimenta tanto aí os nossos negócios. A minha trajetória é mais de 15 anos voltada para essa área de recursos humanos, gestão de pessoas, então eu tenho uma expertise em consultoria, eu me formei nessa área e eu vim atuando sempre com consultorias para implantação de projeto, desenvolvimento de pessoas dentro das estruturas organizacionais. E hoje, à frente da Action, já fazem 13 anos, a gente atua também com a frente de consultoria, assessoria, treinamento, desenvolvimento, implantando projetos. E a gente tem um trabalho aqui que a gente fala que é gerar resultado através das pessoas, porque a gente precisa entender que o RH ele se tornou estratégico. Então, as pessoas precisam estar nesse momento olhando para as empresas também de forma estratégica. Então, trabalhar o desenvolvimento, trabalhar o bem-estar, trabalhar todas essas condições que fazem com que as pessoas estejam felizes e satisfeitas dentro do negócio é o que vai gerar resultado para as empresas. Muito bom, vamos explorar mais sobre isso. Mas você disse que está há 13 anos no mercado e mudou muito de 13 anos para cá mesmo. O que mudou? Hoje é essa visão mais estratégica, mas na prática o que é? O RH não é só mais um setor que anota e faz essa parte de gerenciamento ali da administração de quando chega um colaborador, no recrutamento. O que mudou em tese? Antigamente o RH ele era difundido e confundido muito com o departamento pessoal, que é a parte de admissão, de documentação, de papéis efetivamente para o processo de contratação. De lá para cá a gente tem sentido realmente essa divisão. O que é a área administrativa do RH, que são os papéis de contratação e demissão, né? Como o RH de forma estratégica dentro do negócio. Então, buscar o talento e entender aonde ele deve ser colocado, porque são pessoas nos lugares certos, como eu vou desenvolver eles dentro do meu negócio, como eu posso trabalhar esse plano de carreira para eles. E dentro desse modelo, o RH vem se tornando cada vez mais ativo nesse processo de planejamento junto com a diretoria, de olhar estratégias, e deixa de ser só contratar e demitir. Mas aí, Ellen, esse trabalho começa ali no recrutamento já, porque o recrutamento ele tem como base bastante as habilidades técnicas do profissional, né? É preciso avaliar o currículo, é preciso avaliar a experiência, mas é muito mais do que isso hoje em dia, o profissional dentro da empresa, né? E aí eu imagino que com essa visão estratégica para função ou para a habilidade daquele colaborador, isso aconteça assim no período que ele esteja na empresa. Mas isso, como se dá isso já no recrutamento? É um desafio entender que aquele profissional se enquadra para uma determinada função ou que ele tenha habilidades comportamentais importantes, né? Como é que é essa descoberta já no começo? Geralmente a gente já trabalha a cultura organizacional da empresa hoje em dia, né? Então o profissional também faz uma escolha de escolher entrar naquela empresa, que antigamente era muito as empresas escolhendo os profissionais. Hoje é uma troca nesse sentido. Ela geralmente está baseada em alguns fatores, como pré-requisito para a pessoa desenvolver a atividade, competências técnicas, então que habilidades técnicas eu preciso achar nesse profissional ou que eu posso trabalhar para que ele entre no meu negócio e se desenvolva, e as comportamentais, porque essas habilidades é o que vai compor o profissional dentro da estrutura de trabalho para que ele consiga efetivamente ter um bom desempenho e trazer os resultados que a empresa precisa.
Mas hoje a gente trabalha muito em cima também desse fit cultural. É o que o profissional está buscando e o que a empresa está oferecendo, para que eles possam casar realmente esses objetivos e ambos possam crescer profissionalmente. Pois é, a gente tem ouvido bastante, até aqui no Rumo Certo, e talvez seja até uma máxima no mercado, você vai me dizer, de que as habilidades técnicas elas contratam, né? As hard skills, mas são as habilidades comportamentais, as soft skills que mantêm o colaborador. É isso mesmo? É isso mesmo, a gente fala que a parte técnica é mais fácil de ser desenvolvida, então a gente consegue buscar no profissional ou até mesmo colocar ele num curso. As habilidades comportamentais, ele precisa querer desenvolver, então se ele já tiver elas desenvolvidas para o negócio, é muito mais fácil de criar essa conexão. E aí ele no dia a dia consegue se adaptar melhor, tanto às rotinas de trabalho, quanto ao ciclo que ele está inserido de relacionamento ali, de trabalho em equipe, de grupos de trabalho, ou até mesmo com a sua liderança, porque cada liderança acaba tendo um perfil, e buscar esse perfil para adicionar dentro da sua equipe, ela tem que ser condizente com o perfil que a liderança vem trabalhando, desenvolvendo, para que ele também seja aceito e ele se sinta adaptado ao modelo de negócio. É um desafio e tanto, imagino, isso no dia a dia. Como é que se deu essa transformação? Ellen, uma das questões que tenho. E outra, se a gente encontra profissionais no mercado já com essa visão, mas essa transformação, ela se deu mais por conta de, talvez, exigência mais dos colaboradores, dos profissionais que a gente tem disponíveis no mercado, ou ela vem mais das empresas que querem um profissional dessa maneira? Eu digo essa transformação comportamental que a gente tem vivido nos últimos anos. É de um lado e de outro? Como é que se deu essa mudança? Essa mudança ela já vinha acontecendo de uma maneira bem gradativa. Com a tecnologia, ela acabou acentuando porque as pessoas tiveram uma oportunidade do desenvolvimento, né, através de maneiras online e muitas vezes de forma gratuita. Então facilitou aquela questão que tinha um tabu de que eu não tenho condições para me formar ou eu não tenho condições de fazer um curso. Agora basta a pessoa ter vontade, porque ela consegue muito facilmente acessar diversas plataformas e obter cursos e conhecimentos gratuitos. Então já começou através desse processo tecnológico. A pandemia acentuou muito isso, porque as empresas tiveram que se adaptar ao novo modelo de negócio. E as pessoas também, porque aí elas aprenderam que elas querem ter qualidade de vida, que eu posso trabalhar no home office, eu posso fazer um modelo onde eu só vou algumas vezes na empresa, né, que a gente chama de modelo híbrido. Como que é esse modelo de trabalho? Eu tenho que ficar efetivamente todos os dias na empresa? Eu tenho que cumprir aquela jornada efetiva ou eu posso só fazer entregas em cima do que é desejado dentro da minha atividade? Então, ela vem ainda num processo de mudança e aí ele acabou se intensificando com a pandemia. E a gente pode ver essas mudanças sempre pelo lado positivo, e deve, né? Pelo lado positivo, não é? É melhor, a gente tem pessoas mais felizes, que muito se diz, né? Pessoas mais produtivas também, mas tem alguns pontos talvez não muito positivos. O que você me diz de uma situação que se tem também relatado nas empresas, de muita instabilidade até na manutenção desses profissionais, porque por conta disso também muitos profissionais não têm mais a visão que tínhamos antigamente de formar carreira, ficar a vida inteira numa empresa, né? As pessoas mudam de emprego com muita facilidade se não se sentem confortáveis, enfim, se não tem o resultado que elas esperam. Mas esse é um outro fator também, um resultado, eu digo, um efeito dessa mudança das pessoas querendo ser mais felizes, ao mesmo tempo elas não ficam muito nas empresas, quer dizer, fidelizar ou reter colaborador é um desafio cada vez maior? É um desafio cada vez maior, porque hoje a gente abriu um leque de mercado. Antigamente, as pessoas estavam muito dentro da cidade, do seu município ou da região, e aí elas precisavam se mudar para buscar uma outra oportunidade de trabalho. Com o modelo de trabalho home office, constituiu esse novo modelo. Então, abriu um mercado que ela pode atuar no mundo inteiro, de forma da sua casa mesmo. Então, abriu essa frente onde as pessoas entenderam que, não, se eu não estiver feliz, satisfeita, que eu busco uma outra oportunidade,
porque tem facilidades no mercado. As empresas estão tendo muita dificuldade de reter os colaboradores por conta dessas questões. E aí a gente tem também essa questão cultural, que os colaboradores agora, como candidatos, eles também escolhem a empresa para se trabalhar. Então, se ele chegar lá e entender que não é um ambiente saudável, que é um ambiente para ele, na forma de visão dele, é um ambiente tóxico, ele não fica. E aí ele acaba tendo essa rotatividade. A faixa dos profissionais mais jovens já trazem isso muito em questão da tecnologia, né? Que ele busca tudo muito rápido. E então, porque tem essa facilidade. Então, às vezes, ele acaba não trilhando um plano de carreira como anteriormente. As pessoas esperavam 2, 3, 5 anos para chegar numa posição gerencial. Hoje, o time desse negócio, principalmente para os jovens, ela é mais rápido. E aí a gente tem sentido a volta que o pessoal tem chamado dos 50 mais, que são pessoas que estão mais maduras e que acabam efetivamente tendo uma estabilidade maior no mercado. Que bom isso, então, né? Ter uma oportunidade e dar uma mescla maior, esse equilíbrio é importante também. Mas aí, qual é, então, a dica quase que básica de retenção de talentos? Como tornar um ambiente mais harmônico, mais interessante? Eu não digo na questão física só, né? Não é questão de paredes ou de colocar uma mesa de sinuca, talvez, na sua empresa, para o momentinho que possa lá fazer um lazer. Mas tem toda uma questão que... Porque teve uma época disso muito forte também, né? Essa questão de criar um ambiente agradável como se fosse, enfim, uma parte da sua casa agradável, a varanda da sua casa. Não é isso, uma área de lazer, né? Um espaço onde a pessoa pudesse se desconectar do trabalho e se sentir que ele estava bem ali numa área de lazer. Hoje já não é tanto, principalmente por conta dessa questão das pessoas estarem no modelo híbrido, então nem todo mundo vai no mesmo dia, no mesmo momento, então já não está todo mundo ali para jogar uma sinuca, fazer alguma coisa nesse sentido. Então, hoje trouxe muito mais para a questão do ambiente mesmo. Então, como que eu lido com esse ambiente? Qual é a preocupação da empresa em relação aos colaboradores, em relação à qualidade de vida? Ele incentiva alguma prática do bem-estar, ele trabalha, ele ouve, né? O colaborador se sente acolhido ali na empresa, tanto pelos colegas, tanto pela liderança, que precisa ser muito ouvinte. A gente fala que o ouvinte é uma escutativa, efetivamente. É ouvir e tentar ajudar da melhor forma, criando, de repente, um plano de desenvolvimento, de treinamento, de busca para que esse profissional alcance os objetivos deles. Muitas empresas têm trazido isso naquela questão dos sonhos, né? Quais são os sonhos desses profissionais dentro do meu negócio? E como eu faço para auxiliar ele? Porque se ele entender que a cultura da empresa tem a ver com os seus valores, com os seus objetivos, isso facilita a permanência dele. Porque ele se sente valorizado e aí ele se sente pertencente ao negócio. Ele precisa ser ouvido, ele quer colocar inovações, ele quer colocar sugestões, ele quer sentir que as pessoas estão preocupadas com ele ali se ele tiver um problema. Não é mais simplesmente, tem um problema, você resolve. Não, vou ver se a minha liderança está preparada para me ajudar nesse momento, como ela me enxerga, como os meus colegas reagem diante dessa situação. Não, maravilha. Então, dito isso, eu quero trazer isso para o dia a dia. Eu imagino que tenha processos para isso no trabalho que você faz de consultoria. Vejo aí, por exemplo, que atrás de você tem umas frases, né, de motivação, motivacionais, isso. Mas para além disso, né, para além dessa questão visual que a gente tem aí na sua empresa, por exemplo, vamos trazer para cá algumas dicas bem pontuais do que talvez deva ser feito em termos de processos para trazer esse ambiente mais harmônico, esse novo RH para o dia a dia das empresas. Vamos fazer um intervalo rapidinho, Ellen? A gente volta na conversa daqui a pouquinho, tá bom? Combinado. Combinado com você de casa também? Rumo Certo volta já já. De volta com o Rumo Certo, e o assunto de hoje é gestão de pessoas, as mudanças e os desafios dos
departamentos de RH. Aqui comigo, um especialista no assunto, Ellen Leandra Agnoleto, diretora da Action RH, falando para a gente lá de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Ellen, vou continuar na nossa conversa. A gente meio que conceituou no primeiro bloco, né? Falou da importância, dos desafios dessa mudança. E eu proponho aí na virada de bloco da gente trazer isso para o dia a dia. Por onde a gente começa? Como é que começa a se aplicar essa nova visão e estratégia dos RHs para manterem colaboradores cada vez mais felizes e produtivos ao mesmo tempo? Eu imagino que há aí no trabalho seu de consultoria uma estratégia de procedimentos mesmo, né? É claro que para cada empresa deve ser de uma maneira diferente, mas há uma base também, né? Por onde começar? Exatamente. Cada negócio a gente vai entender um pouquinho, né, como ele funciona, qual que é a visão da diretoria em relação a isso, qual que já é a cultura de trabalho, quais são os gaps que a empresa vem sentindo em relação a esses profissionais para que a gente possa trabalhar dentro dessa estrutura de planejamento. Porém, um dos principais fatores que a gente recomenda que seja inicial é o diagnóstico de clima organizacional, que é ouvir os colaboradores também, é entender qual é a visão deles em relação ao negócio, o que eles estão buscando dentro desse negócio, o que eles enxergam como positivo que a empresa efetua no dia a dia, o que eles enxergam que pode ser melhorado. Muitas vezes está ligado à questão de comunicação, de liderança e às vezes até algumas questões de processo mesmo, que é fácil de ser organizada para que o colaborador se sinta pertencente ao negócio e para que ele também se sinta ouvido. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Ele precisa se sentir ouvido dentro do negócio para que ele gere esse sentimento. A partir daí, a gente cria um planejamento estratégico com as duas visões, colaborador e diretoria. Está ligado geralmente a um processo onde inicia na contratação, que é o recrutamento e seleção, buscando esse fit cultural. Aí depois, no dia a dia, a gente já começa com o processo de integração. Então, quando ele é apresentado na empresa, como a gente acolhe esse colaborador, a gente já consegue passar um pouquinho dessa visão, dessa cultura, como ele deve se sentir, o que ele pode ou não pode dentro desse negócio, qual é o plano para ele, em que tempo, que está muito ligado a essa questão do cargos e salários, plano de carreira, trilha de desenvolvimento, que a maior parte dos profissionais buscam hoje. Eles querem entrar, mas eles já querem saber aonde eles podem chegar ou o que ele precisa para chegar lá. Então, o feedback também ele é muito importante nesse processo. Fazer todos os acompanhamentos, dar feedback, trazer esse direcionamento para que ele possa começar a ver os objetivos dele também sendo alcançados dentro desse negócio. A gente tem várias empresas também que a gente trabalha um projeto de acolher, né? Que ele pode falar com a psicóloga, ouvir, ser ouvido de alguma forma, porque às vezes no dia a dia é uma correria tão grande que ele não tem ninguém para conversar, ele não consegue um tempo. Então ele tem esse tempo destinado no RH para ir lá, conversar, desabafar um pouquinho e a gente consegue orientar e direcionar ele em alguns momentos, né? Se dependendo da situação, para que ele possa se sentir realmente acolhido dentro desse negócio. A gente também tem o processo de PDI, que é trabalhar o plano de desenvolvimento individual desse colaborador, investindo nele numa forma de capacitação para que ele possa chegar a cargos maiores. Então, é uma forma também de trazer essa retenção, para ele sentir que a empresa está investindo nele de alguma forma. E aí tem as questões ligadas à parte financeira também, né? Que são remunerações variáveis, avaliações de desempenho, entregas, resultados, ideias, inovações que podem ser geradas como premiação. Então, está muito ligado a toda uma estrutura que o RH fornece para que ele se sinta realmente pertencente a esse negócio. Ótimo, é um processão, né? É um processo grande, E isso. é continuado também, né? Não é ali implantou e deu, né? Mas não pode parar, na verdade. A gente fala que é um processo contínuo, o RH tem que estar sempre olhando para todas as frentes, porque como é colaboradores, tem dia que alguns estão melhores, outros não, e a gente tem que estar com esse olhar mesmo. Não, então, mas me traz um exemplo, talvez, de um cliente seu, para a gente entender isso no dia a dia, que eu digo,
enquanto determinações. Por exemplo, como acontece o fit cultural, lá o início, por exemplo. É um questionário que se faz, hoje a gente tem programas prontos para isso também. Como é que é na prática essa execução? A gente tem um conceito. Depois, feedbacks, por exemplo, devem ser semanais, devem ser mensais, deve ser a qualquer hora, desde que se sinta necessidade. Nesse sentido que eu digo, no dia a dia, tem algum exemplo de alguma empresa que você executou e que deu um resultado? Ou, de forma geral, há no mínimo que seja feita aí uma reunião para se entender melhor? Como é que é isso no dia a dia? No dia a dia, geralmente, para a gente trazer esse fit cultural, a gente já aplica questionários e testes, muitas vezes, de inteligência mesmo, artificial, que você já consegue trazer as competências que a empresa busca, já desenhada, uma estrutura, e o que o profissional consegue apresentar. E a gente faz um match, que aí ele dá o que a empresa está buscando e o quanto esse profissional já está pronto para chegar no meu negócio. Senão, a gente pode desenvolvê-los, mas aí a gente também consegue trabalhar dentro desse processo de recrutamento e seleção várias fases, tanto de entrevistas técnicas, desses testes comportamentais, dinâmicas de grupo, para que a gente possa trazer ele mais pronto efetivamente para o cargo. Dentro do processo de diagnóstico que eu falo que ao ouvir o colaborador, a gente pelo menos uma vez no ano precisa fazer. A gente recomenda que seja feito aí às vezes até 2 vezes no ano, dependendo do negócio, para você sentir e avaliar realmente como que está o clima da sua empresa. E através de relatórios mensais, a gente mede indicadores, que são indicadores estratégicos do negócio, onde a gente está com a diretoria para olhar todos os pontos e frentes que o RH atua, para que a gente possa trabalhar efetivamente fomentando melhorias. Dentro do processo de feedback, geralmente se estabelece um contexto de tempo a ser feito para que a gente trabalhe as avaliações de desempenho mensais e feche elas no trimestre e aí possa tanto gerar um programa de bonificação, de remuneração variável por desempenho, até mesmo essa questão do feedback para o colaborador ter um direcionamento. Quando a gente está nesse processo de feedback, em alguns momentos eu posso trazer ele para mais perto, porque eu entendi que o profissional precisa de um feedback em algum momento. Esse sentimento não tem problema eu reduzir de mensal para quinzenal, porque essa semana eu entendi que eu preciso conversar com ele e dar um direcionamento para que ele possa estar motivado ou para que ele possa estar alinhado com a minha estratégia. Então, a gente até fala que não tem efetivamente seguir os padrões. É muito importante porque, como a gente lida com gente, é muito importante que a gente sinta como estão as pessoas do nosso negócio. E aí, a gente entre com alguma ação efetiva do RH para que a gente consiga resgatar essa motivação e trabalhar efetivamente esse plano para que ele veja que lá na frente ele consegue alcançar um resultado. Muito bom, é muita sensibilidade nesse processo aí, né? Porque ele tem que ser muito orgânico também, não é, Ellen? É lógico, precisa do pragmatismo ali, da disciplina e do processo, precisa se responder perguntas, sim, mas isso tem que ser orgânico, tem que ser agradável, né? Porque quando isso é imposto, é compulsório, também é um outro peso, né? Tempos atrás, já vivi processos nesse sentido de avaliação, e que era um compromisso a mais, que você tinha que parar horas para responder e tinha metas para cumprir. Ótimo, também é preciso, talvez, por uma questão de resultados, mas é um desafio fazer esse equilíbrio, não? Entre o que é preciso e o que é bom e fazer o que é preciso ser bom também, né? Então, essa coisa da sensibilidade traz muito para dentro das empresas hoje, né? Ter quase que a disponibilidade de uma psicóloga, mesmo que a sua liderança tenha um pouco esse perfil de abertura, né? Mais do que física, mais do que a porta da sua sala estar aberta, mas é se colocar aberto para conversar, além do que está previsto, mas na hora que for necessário, né, Ellen? Esse desafio que eu acho, assim, grandioso, e você me disse, é isso mesmo, a gente está nessa linha de que precisa, sim, da disciplina, mas precisa que seja orgânico, leve, né? Estou pedindo demais? Não, efetivamente agora a tecnologia já tem trazido isso. A gente tem até sistemas que medem a felicidade do colaborador diariamente. Ele pode ir lá e pôr carinhas de como ele está se sentindo, de como está sendo o dia dele. Algumas questões que auxiliam o RH nesse processo.
de repente não ter a sensibilidade ali de parar e ficar olhando, porque está cumprindo processos também que pertencem à área. Então, algumas facilidades podem ser agregadas, muito ligadas a essa área tecnológica. Então, faz com que o colaborador também sinta, óbvio, no que não é igual você ter alguém ali conversando com você, te ouvindo de alguma forma, mas já mostra para a empresa também que tem alguém que precisa ser olhado de alguma forma. Então, dá um direcionamento para a área do RH, não ficar o tempo inteiro com uma pessoa disponível para ouvir os colaboradores de alguma forma. Hoje eu ouvi um termo também outro dia que, em termos de remuneração, mais do que a remuneração ali, financeira, é uma remuneração psicológica, se não me engano. É um salário emocional, né? Salário emocional, é isso, que é interessante, né? Ellen, a gente está indo para o finalzinho da nossa conversa já, que é uma conversa boa, mas eu queria sintetizar isso para talvez empresas que não tenham entendido o quanto é importante isso, e importante no resultado mesmo, né? Sendo aqui métrico lá, isso dá resultado para a receita, porque é o profissional mais produtivo, né? Da sua orientação, a sua dica básica, quase para a gente concluir a conversa, de que precisa se atentar para isso e de que maneira, né? As empresas que não tiverem essa visão ficam para trás, não é não? Perde competitividade, né? As empresas perdem a competitividade do negócio, porque a gente fala que hoje elas são muito baseadas em processos, sim, porém os profissionais é quem fazem a diferença dentro do negócio. Então, não adianta eu ter máquinas, equipamentos de última geração, mas eu tenho que ter o profissional operando esse equipamento. Então, ele está operando da maneira certa, ele está feliz em fazer aquilo, ele está com o mesmo grau, né, de satisfação que a empresa busca que ele tenha. Então, é ter alguém efetivamente olhando. Eu não posso ainda ter um RH, mas então eu vou ter um profissional terceiro, uma consultoria que possa auxiliar a empresa a olhar para os profissionais de gente para realmente trazer um resultado estratégico para o negócio. Isso é para ontem já, né? Não tem mais tempo não dá mais para perder tempo. Não tem tempo. mais tempo, os profissionais também cada vez estão mais exigentes por conta dessa questão mesmo de novo modelo de negócio, novas formas de trabalho, então ele também faz uma escolha para a empresa. Então, se a empresa não estiver bem posicionada, se ele não entender que lá é um lugar agradável para ele trabalhar, daqui a pouco as empresas não vão ter profissionais para trabalhar naquele negócio. Pois é, e aí se perde. Bom, mais do que necessário, é possível, né? A gente também tem tecnologia que ajuda, tem profissionais, como a Ellen, como uma empresa, que busca, se a gente não sabe resolver, buscar consultoria, buscar quem saiba nos orientar, né? Ellen Leandra Agnoletto, diretora da Action RH, muito obrigado pela sua participação aqui, pelas suas dicas. Fico feliz demais com o trabalho que você desenvolve aí, que a gente consiga cada vez mais desenvolver, trazer essa conscienciação para dentro das empresas e também para os profissionais, né, que também são responsáveis por esse andamento. É uma corresponsabilidade. Uma troca, né? Não é só de um lado também. Mas, enfim, muitíssimo obrigado pela sua participação com a gente aqui no Rumo Certo. Obrigada a vocês, obrigada pela pauta também, que é sempre importante falar de gente. Ótimo. Para você de casa também, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente hoje no Rumo Certo, pela sua audiência. Eu volto no próximo programa. Forte abraço, até mais.